Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Boa noite, meu povo. Bora falar sobre culpa. Bora lá, gente. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Boa noite para quem é de boa noite. Se você assistir essa live de dia, à tarde, bom dia e boa tarde, tá? Oi, Sandra Rosa, minha querida, boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Ana Letícia, boa noite. Carol Burni, boa noite. Que bom ter vocês aqui nessa noite chuvosa em Belo Horizonte. Aqui tá caindo uma chuva, eu tô pertinho de BH, não em BH, mas tá uma chuva louca. Gente, fala para mim de onde vocês estão me vendo. A Marisa já respondeu antes de eu perguntar. São José dos Campos, Recife. Boa noite, gente. Contem para mim de onde. Minha linda Maria Juliana, curso maravilhoso de nome sistêmico. Fiquei apaixonada. Gente, boa noite. De onde vocês estão me vendo? Rio Grande do Sul, seca. Ai, ai, ai. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, hoje um tema forte. Flórida. Edna, bem-vinda, minha querida, da Flórida. São Caetano do Sul, São Paulo, São Paulo. Boa noite, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Rondônia. Tá longe, hein, Marlida Silva. Recife, Boa Viagem, Campina Grande. Ai, que delícia, Juiz de Fora. Juiz de Fora, imagino que tá quente, né? Boa noite, Nazinha, seja bem-vinda. Val de Orlando, que delícia, atendo muita gente da Flórida, Orlando, Bahia, Sandrinha, minha querida, Jaceaba, Minas Gerais, meu estado, divisa de sul de Minas. Itabira, Minas Gerais, pertinho, Curitiba, Isabela, bem-vinda. Santos, gente, que delícia, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje, gente, a live tem algumas funções e objetivos. Rio de Janeiro, Estados Unidos, Karine Assis, qual que é o seu estado, Karine? Conta para mim. Gente, hoje a live tem alguns objetivos muito específicos. Primeiro, de compreensão. Segundo, de entendimento, amplitude de consciência, São João do Mundo, Campina Grande. E, principalmente, essa live tem o objetivo de nos ajudar a, entre aspas, nos livrarmos ou suportarmos ou melhorarmos a culpa. Massachusetts, Boston, delícia, delícia. Eu tenho 3 primos que moram em Boston, Massachusetts. É não Boston, né? Mas você mora em Massachusetts, deve ser em outra cidade. Não Boston, né? Talvez é perto de Boston. Gente, vamos lá. Então, essa live vai ser tanto de entendimento, de compreensão do que é culpa, de como que a gente associa a culpa, como que a gente cria, como que a gente adquire culpa, mas também de como que a gente... Juliane Esmeralda, linda, maravilhosa, de como que a gente pode também lidar com a culpa, olhar para a culpa, entre aspas, com outros olhos, né? Gente, quando a gente nasce, a criança, ela não tem muita culpa, porque a gente fala que a criança, ela é, entre aspas, também amoral, ou seja, a moralidade não está impregnada na criança. Então a criança vai fazendo as coisas sem muita culpa. Ela bate no coleguinha, ela tira a roupa na rua, ela brinca, ela fala, ela é meio sem filtro para falar, ela não pensa se ela vai ofender o colega ou não, ela faz aquilo que lhe vem à cabeça. Ela não tem muita moralidade, porque a moralidade ela é imposta pela sociedade, pelas regras de convivência e etc. Então, muitas vezes a criança ela é amoral. Então, ela faz sem sentimento de culpa.
E aí, à medida que ela cresce, ela vai absorvendo, aprendendo essas regras de moralidade, regras relacionais, regras de civilidade, e assim ela começa a entender o que é certo, o que não é certo, como que ela ofende uma pessoa, quando que ela não ofende uma pessoa. Então, com o passar do tempo, ela começa a ter um discernimento, e quando a pessoa é adulta, geralmente com mais tempo de vida, né? Bem mais tempo de vida, quando ela tem mais experiências e mais oportunidades na vida, ela começa a adquirir culpa por escolhas, por erros, por impor o sofrimento ao outro. Então, a gente vai entender tudo isso aqui, tá? Nós vamos entender como é que essa culpa se instala em nós, né? E será que é culpa mesmo que eu tô sentindo? Vamos começar, gente, desde o início. A gente vai falar também aqui sobre a maternidade e a culpa, tá? Que a maternidade e a culpa é um ponto muito específico da mulher quando ela sente culpa pela maternidade, pelo que ela faz com os filhos, etc. Então, nós vamos abordar uma gama de situações aqui para que a gente possa ampliar a consciência para entender, tá? Primeiro, gente, o que é a culpa? A culpa é um dos sentimentos, é um dos afetos mais difíceis e mais complicados de serem eliminados, tá? A culpa, gente, ela é uma percepção, um pensamento que vem de uma emoção, mas ela é um pensamento de falha, que você errou, que você cometeu uma falha, que você colocou o sofrimento no outro, que você errou com o outro, que você errou com você mesma, que você falhou. É aquele sentimento de falha. Quando você deveria fazer uma coisa que você acha que foi socialmente aceito, que era socialmente aceito, e você fez uma coisa contra aquilo. Então, você de certa forma burlou uma regra. E quando você burlou uma regra, muito possivelmente você quebrou acordos ou burlou regras que fizeram com que o outro sentisse um sofrimento. Então, essa culpa ela está associada a várias questões. A gente sente culpa geralmente com 3 fatores, gente. O primeiro fator é quando a gente burla uma regra que é estabelecida. O segundo fator é quando você acredita que você imprimiu sofrimento no outro. E a terceira regra é quando você se sente mal fazendo algo que você não gostaria de fazer. Então, tudo isso gera na gente esse afeto, porque é um sentimento, esse afeto de culpa, tá? E, gente, quanto mais a gente se cobra perfeição, quanto mais a gente se cobra em não errar, e quanto mais a gente se coloca no lugar de responsável pelo outro, maior a nossa culpa, tá? Então, a culpa é uma interpretação de como a gente enxerga a realidade, tá? A culpa é uma dualidade entre aquilo que você acredita que você deveria fazer e aquilo que você fez. Entre isso tem um universo inteiro de possibilidades. Você deveria fazer uma coisa, mas não fez. Por que você deveria fazer aquilo? O que te levou a não fazer aquilo que você acredita que você deveria fazer? Isso tem amplitude de consciência, isso tem coisas que são inconscientes, isso tem repetição de padrão, isso tem falta de amor ao outro, falta de amor próprio. Então, esse universo que vive entre aquilo que você acredita que você deveria fazer e aquilo que você faz é que nós vamos trabalhar hoje, tá? Para que o sentimento de culpa diminua, tá, gente? Quando a gente se autoriza errar, quando a gente se autoriza ser falho, a gente consegue se perdoar. O auto-perdão é uma possibilidade. Quanto mais rígido uma pessoa é, mais culpado ele fica
quando ele quebra aquilo que ele acha que ele deveria fazer, quando ele comete um erro, quando ele falha com a própria expectativa de quem ele deveria ser. Então, a culpa, ela acontece em maior ou menor grau, dependendo da pessoa que comete o ato e a pessoa que sente aquele ato de formas diferentes, dependendo da autoexigência da pessoa, tá, gente? Então, existem situações que a gente precisa distinguir. Deixa eu só ler esse comentário aqui. Bom, nós vamos falar sobre isso, tá? Maria Terezinha, a gente vai falar sobre isso, tá? Fica nessa live aqui que a gente vai falar muito sobre culpa com filhos, tá? Então, gente, vamos entender aqui determinadas situações, tá? Existe uma culpa que é real, existe uma culpa que é criada pelo seu pensamento, tá? Então, vamos entender como é que é isso, como é que isso funciona. A gente precisa entender, gente, a diferença entre culpa e responsabilidade. Na grande maioria das vezes, as pessoas confundem a culpa com responsabilidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando, por exemplo, você pisa, vou dar um exemplo bobo, mas para vocês entenderem. Quando, por exemplo, você pisa sem querer no pé de alguém, você está imprimindo a essa pessoa uma dor, tá? Será que nesse exemplo eu vou sentir culpa ou eu vou sentir responsabilidade? A responsabilidade, eu pisei no pé dessa pessoa e essa pessoa sente dor. A responsabilidade pela dor que essa pessoa sente é minha, tá? Mas a culpa não é minha. Por quê? Porque eu não tive a intenção de causá-la sofrimento. Eu não tive intenção de causar dor a essa pessoa. Sem eu querer, não tive a intenção, sem eu querer, foi uma coisa do acaso, eu pisei no pé dessa pessoa. Então, a responsabilidade pela dor é minha, sim. Eu sou responsável por ter te causado isso, mas a culpa não é minha. Então, eu preciso muito bem, gente, distinguir a culpa da responsabilidade. Vou dar um outro exemplo, gente. Há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa que ela estava olhando um filho da irmã, né? Uma sobrinha dela, que ela amava muito, essa tia, estava olhando essa filha dessa irmã dela, e essa menina caiu e chegou a falecer. Ela estava olhando a menina e tudo, então a responsabilidade era dela. Mas a culpa foi sem querer, a menina caiu, ela olhou para o lado, a menina caiu, mas a culpa não era dela, porque ela não teve a intenção, ela não queria, ela não causou isso deliberadamente. Foi um fato, gente, que ela trabalhou isso na terapia durante muitos anos, foi um acidente, ela olhou a criança, ela era atenta, mas foi um acidente, a menina correu, tropeçou, bateu a cabeça, ela tropeçou, bateu a cabeça no meio-fio, né? E aí ela teve um traumatismo craniano, isso já tem muitos anos, e ela chegou a falecer. Então ela fez terapia comigo muitos anos, para que ela entendesse, para que ela aliviasse, para que ela falasse, para que ela sentisse. Então ali a responsabilidade, porque essa mulher, essa tia, estava cuidando da sobrinha, mas a culpa não era dela, porque ela realmente não teve essa intenção, não foi uma escolha dela. Então, até que ela entendeu isso, gente, demorou anos. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma informação valiosíssima para que vocês mesmos sejam juízes dessa culpa de vocês. Porque muitas vezes essa culpa é a gente que se coloca, né? E eu vou falar sobre isso também, tá? Essa culpa que o outro coloca na gente, essa culpa do social, mas agora esse outro, isso é a responsabilidade, tá, gente? Não é culpa, e a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Agora, o que é a culpa da pessoa? Por exemplo, num relacionamento afetivo, essas duas pessoas que se relacionam afetivamente, estão casadas, noivas, etc., elas acordaram, por exemplo, que elas não querem a traição nesse relacionamento. Quando uma das partes escolhe deliberadamente trair,
a culpa é da pessoa. Por quê? Porque ela é responsável por impor sofrimento ao outro, mas ela também é culpada porque ela escolheu deliberadamente uma ação, que é a traição, que vai causar o sofrimento no outro. Então ela tem responsabilidade e ela tem culpa. Vocês entendem a diferença? Os dois primeiros casos que eu mencionei aqui, as pessoas não tinham culpa, elas tinham responsabilidade, mas foi um acaso, elas não queriam fazer isso. Nesse terceiro exemplo que eu estou citando agora, a pessoa escolheu deliberadamente impor sofrimento ao outro, burlando um acordo que era comum, era de ambas as partes. Então ela burlou esse acordo, ela escolheu a traição, e ela é culpada e responsável por impor o sofrimento ao outro, tá? Fora que também está quebrando regras religiosas, sociais, etc. Então, neste caso, cabe culpa e responsabilidade. Entendem? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo aqui? Boa noite, gente, boa noite. Então, gente, continuando aqui, existe alguns tipos de culpa. Existe a culpa que é imposta pela sociedade, existe a culpa que é imposta por uma outra pessoa para te manipular, a gente tem que ficar atento a isso. Existe uma culpa que é imposta por regras sociais, por regras familiares, por regras relacionais, por regras afetivas. Então, muitas vezes, a gente se sente culpado não porque a nossa régua assim ordenou, não é por causa da gente, mas porque o outro tenta impor a culpa na gente. Por exemplo, quando uma mãe fala, olha meu filho, vai fazer isso não, hein? Se você fizer, você vai ver comigo, por exemplo, você vai fazer com que sua mãe se sinta culpada, se sinta triste, você está fazendo sacanagem com a sua mãe. Então, nesse sentido, a mãe está tentando fazer com que o filho se sinta culpado, tá? Por exemplo, às vezes, num relacionamento afetivo, uma pessoa quer escolher alguma coisa e aí o cônjuge coloca a culpa na pessoa para que ela não faça algo que esse cônjuge não quer que ela faça. Então, ela impõe uma série de regras, uma série de limitações para que essa pessoa se sinta culpada caso ela burle essa regra, né? Então, por exemplo, na família, quando na família todo mundo da família torce para um time, se essa pessoa torcer para outro time, ela vai se sentir culpada. Será que ela suporta essa culpa? Um outro exemplo, a família inteira tem uma religião, por exemplo, religião evangélica ou religião católica, e uma pessoa da família escolhe por afinidade, porque ela acha que faz sentido, ela escolhe a religião, por exemplo, uma religião espírita. Ela vai se sentir culpada. Por quê? Isso está errado? Não, mas ela vai se sentir culpada por quê? Porque estabeleceu-se na família que os valores da família, os valores religiosos, são determinada religião. Por isso essa pessoa é imposta a ela uma culpa externa, né? Por exemplo, um outro tipo de culpa. Numa escola, por exemplo, estabeleceu-se que as pessoas têm, por exemplo, que tirar acima de 70 numa prova, numa avaliação, num grupo. Se a pessoa não consegue chegar naquele limite, naquele número, ela vai se sentir culpada. Porque, eu não dei conta, eu não consegui fazer, será que eu não estudei o suficiente? Por exemplo, quando ela vai fazer uma prova, ela não passa na prova, ela se sente culpada, ela se sente mal, ela pode se punir por isso. Então, a culpa, gente, ela é muito relativa. Essa culpa, ela pode ser imposta, repetindo aqui, pela sociedade, pelas relações familiares, pelas relações afetivas, pelas relações sociais, pelas regras impostas no externo, não são regras suas, são regras estabelecidas pelo externo, que muitas vezes não condizem com aquilo que você acredita, né? E existe a culpa que é social, existe a culpa que é relacional, porque fere acordos, e existe a culpa porque você é muito exigente com você mesmo
Existe também aquela culpa porque você percebeu e sentiu que você impôs sofrimento ao outro. Então, todas essas culpas existem em maior ou menor grau. Então, gente, a gente precisa pensar o seguinte: quanto maior a autocobrança, maior a culpa que a gente sente, tá? Quanto maior a autoexigência, maior a nossa culpa. Quanto maior a nossa consciência daquilo que é certo e errado, maior será a nossa culpa. Como assim? Por exemplo, se eu estou num relacionamento amoroso e eu não tenho consciência que a minha traição, por exemplo, vai impor sofrimento a outro, eu vou trair, azar do outro. Sei lá, se ele sentir culpa, problema dele. Se ele tiver sofrimento, problema dele. Quando eu não tenho essa amplitude de consciência para entender todos os emaranhados que estão por trás da culpa, por exemplo, consequências físicas, espirituais, emocionais, extrafísicas, etc. Quando não tem essa amplitude de consciência, eu vou permanecer no erro, vou permanecer na culpa e não vou permanecer naquela escolha e não vou sentir culpa nenhuma, entendem? Então a culpa, gente, ela é relativa ao nível de amplitude de consciência, ao nível de exigência e principalmente ao nível de controle. Aquela pessoa muito controladora que quer se controlar demais ou controlar a situação, o nível de culpa dela vai ser proporcional àquele nível de controle, autocontrole e autoexigência que ela tem. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Falem agora para mim, gente, se vocês já se sentiram ou se sentem culpados por uma questão muito profunda na vida de vocês. Me contem aqui, conversem comigo, porque a gente vai desenrolar essa situação, tá? Falem para mim se vocês têm uma questão importante na vida de vocês que vocês sentem culpa. Vocês não precisam mencionar o que é, mas eu quero que vocês falem sim ou não. Você sente culpa por uma questão específica? Que eu vou te ajudar a entender isso. Sim, sim, muito. A Zenaide colocou assim, Zenaide Flor, mas uma terapeuta disse que a culpa era dos dois. É verdade da traição? Ô, gente, a constelação diz o seguinte: ninguém trai sozinho, tá? Em que sentido? Quando a gente fala assim, não, fica tranquilo, você não tem culpa de nada, não, ninguém trai sozinho, eu vou estar tirando a culpa da pessoa, né? Não é bem por aí, tá? Aqui a gente não fala, Zenaide, se a pessoa é culpada ou não por trair, tá? Não é isso. A culpa, gente, é uma autorregulação. Eu sinto culpa ou eu não sinto culpa. Mesmo que a sociedade, as regras do casal, a família tente me colocar uma culpa por ter burlado determinadas regras, eu aceito a culpa se eu quiser, tá? Dependendo da minha percepção do mundo, tá? É aquela coisa, a carapuça serviu? Bateu, doeu, toma que é seu? Então, assim, como é que acontece a culpa nessa questão da traição, né? A gente diz que ninguém trai sozinho porque a traição e essa escolha de trair, ela é muito inconsciente, né? Primeira coisa, a gente trai porque algo falta na relação. Segunda coisa, a gente pode trair por uma repetição de padrão. Terceira coisa, a gente pode trair em lealdade sistêmica. A gente pode trair porque a gente está compensando alguma coisa. E a gente pode trair também por uma questão muito importante quando a gente julga e critica um pai. A gente repete esse padrão. Então, a traição tem várias causas, tá? A gente não está falando da causa da traição, né? Quando esse terapeuta fala que a culpa é dos dois, é porque ambos participam nisso, tá? Um empurra o outro para traição, ou uma pessoa, por exemplo, não quer ter relacionamento sexual com a pessoa, aí ela tá, entre aspas, impulsionando o outro a traí-la. Por isso que esse terapeuta disse que a culpa é dos dois, tá? Mas na realidade, a culpa recai sobre aquele que comete o ato, tá?
Então, mesmo que eu fale, não vai, não gosto de você, você trata mal a pessoa e não transa com ela, a culpa recai sobre aquele que burla uma regra, tá? A culpa recai sobre aquele que comete o ato, tá bom? Mesmo que muitas vezes a pessoa tente culpar, mas também eu te traí porque você não fez isso, eu te traí porque você não fez aquilo. Realmente, essa autorregulação faz com que a pessoa que traiu se sinta culpado, tá? Sim, muito esclarecedor. Está perfeita a explicação. Boa noite, muito bem explicado. Vocês entenderam, então, culpa e responsabilidade, gente? Mas eu quero saber agora. O problema é que foi tão intenso que todas as coisas que davam errado, a culpa era minha. Andréia, a culpa era sua ou você se culpava? Existe uma diferença enorme, tá, gente, com isso. Fui traída e fiquei procurando o que podia ter dado errado. Hoje a gente vai ter que fazer uma live, né, sobre traição, né? Porque eu tô vendo aqui que o papo tá indo para traição. Vamos voltar para a culpa, né, gente? Ai, ai, gente. Culpa e traição andam juntos, é ou não é? Ai, ai, gente. Culpa e traição é tipo dormindo com o inimigo. Sim, sim. Eu quero saber se vocês sentem culpa. Sim, 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 sim. A morte do meu irmão. Sim. Em muitos momentos, durante muito tempo, senti culpada por ser mãe atípica. Eu já me senti culpada quando era criança. Sim, já ouvi sim, 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 sim. Ainda há um tema que preciso me perdoar. Já estou bem melhorada. Chegando pertinho do auto perdão. Que maravilha, gente. Bom, eu acho que todo mundo sente culpa, né, gente? Quando a gente vive um pouco mais, quando a gente tem tempo de vida, a gente tem tempo também para cometer erros. E a gente tem muito tempo para ampliar a consciência e começar a sentir culpa por coisas que a gente acredita que a gente não deveria fazer, né? Então, gente, vamos lá. Tem possibilidade de eu melhorar a culpa, de eu não sentir culpa? Claro que tem. A gente precisa entender exatamente como é que a gente faz isso. E é isso que a gente vai desenhar aqui, tá? A gente tem culpa, gente, por várias coisas. E na visão sistêmica, existem também, a gente precisa avaliar várias questões sobre a culpa. Existe aquela culpa, gente, que é inconsciente, tá? Tem pessoas que têm culpa, fizeram algum ato reprovável para si mesma, uma coisa errada, um ato reprovável, alguma coisa que inconscientemente trouxe para essa pessoa culpa, tá? Quando a pessoa não tem consciência dessa culpa, a culpa está lá. A pessoa só não tem consciência disso, tá? Por que ela não tem consciência da culpa? Porque existe, gente, um mecanismo de defesa que faz com que ela não perceba ou não traga para a consciência essa culpa. Então, como que ela faz com isso? Ela se sabota, ela dificulta a própria vida, ela adoece. Existem pessoas que carregam uma culpa inconsciente. Essa culpa inconsciente, por causa desse mecanismo de proteção, e autorregulação, porque a pessoa não vai suportar essa culpa, ela vai compensar, ela vai se punir, tá? Existem pessoas que não conseguem admitir sequer a possibilidade de terem feito determinadas coisas que elas fizeram. Então, é como se elas apagassem isso da memória delas. E essas pessoas sentem culpa, elas só não têm essa consciência. E elas não verbalizam. Então, muitas pessoas, gente, isso é tão interessante a gente entender e ampliar isso para que a gente possa perceber. Então, por exemplo, existem pessoas que não verbalizam que têm culpa sobre determinada situação. E elas se sabotam, elas entram em crise, elas deprimem, elas ficam profundamente ansiosas, né? Então, de certa forma, a culpa é como se fosse essa autossabotagem, essa dor, esse medo, essa tristeza, essa doença física, é como se fosse um sintoma, onde a raiz
é a culpa. Então existe essa questão também que a gente precisa ficar atento a isso, né? Geralmente, depois que algumas pessoas passaram por uma situação extrema, um trauma extremo, e esse trauma foi causado por elas, elas como um mecanismo de defesa esquecem esse fato como um mecanismo de defesa, elas não colocam um nome que isso é culpa e se sabotam, vivem uma vida infeliz, deprimem e adoecem, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, gente, porque o que causa a culpa é um sentimento que a raiz desse sentimento é um pensamento, tá? É um raciocínio. E eu falei com vocês há pouco tempo, tem como eu deixar de sentir culpa? O Bert Hellinger fala uma coisa, gente. A vida do adulto, na vida do adulto, é preciso que esse adulto, para se colocar na vida como um adulto, ele saia da inocência, tá? Então nós estamos entrando aqui, e esse pensamento do Bert Hellinger vem da psicanálise. Então nós estamos entrando aqui numa esfera muito profunda sobre a culpa. Então, para que eu me coloque na minha vida como um adulto, eu preciso sair da inocência. O que é isso? A pessoa inocente é aquela pessoa, nossa, eu não sabia, não foi culpa minha não. Não, mas sabe o que foi? É porque eu fiz isso, porque ele também fez aquilo, e depois eu fui lá, aí eu não sabia. Ou seja, aquela pessoa, aquele adulto, ele fica na inocência. Então, ele nunca vai entender ou admitir que ele é culpado ou responsável por determinado fato. Então é aquela pessoa que continua criança na vida dela, que ela, mesmo culpada, mesmo responsável, não tem consciência disso, porque como um mecanismo de defesa, ela prefere ficar na inocência. Existe uma pessoa adulta, e o Bert fala isso muito bem, quando ela é adulta e se coloca bem como um adulto, com amplitude de consciência, ela precisa, primeiro de tudo, assumir a culpa. Ou seja, ela precisa falar, sim, eu sou culpado, tá? Esse, gente, é a porta de entrada para que a gente se livre, entre aspas, ou melhore o sentimento de culpa. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, a culpa é um dos sentimentos mais pesados do ser humano. Primeiro, que todo adulto sente culpa, tem culpa em maior ou menor grau, em algum determinado tempo da vida ou durante toda a sua vida adulta, por uma situação ou outra ou por várias situações. Então, ninguém está isento do sentimento de culpa. Ninguém está isento do sentimento de culpa. A maneira como eu olho para a culpa é que vai me ajudar a me refazer ou vai me fazer ficar dando volta no mesmo lugar, num lamaçal, e eu vou compensar por isso. Então, a gente precisa entender exatamente como é que a gente vai perceber essa culpa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu sou culpado ou eu sou responsável? Ou eu sou responsável e culpado? Quando você identifica, e eu dei para vocês aqueles exemplos anteriormente, vocês vão perceber, eu sou culpado ou eu sou responsável? De qualquer forma, o adulto precisa se responsabilizar. Então, não, eu não sou culpado, eu já entendi, porque a Adriana fez a live lá, eu entendi. Eu sou responsável, mas eu não sou culpado. Então, eu vou me livrar dessa culpa, tá? Então, entendam, se na situação que vocês sentem culpa, a Marisa colocou sim, eu precisava ouvir isso. Excelente explicação. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão entender, primeiro, dá nome à situação que te causa esse sentimento profundo de culpa. Nomeia isso. Foi um acidente, foi uma palavra que você falou, foi uma fatalidade, foi que nível que é que você tem essa culpa? Que nível? Você fez uma pessoa se sentir mal, você machucou uma pessoa fisicamente, você causou a doença a alguém, você burlou uma regra da sociedade, você causou a morte de alguém. Então, nomeia isso, escala isso, tá? Quando você faz isso, você pode entender o seu nível de responsabilidade ou culpa em determinada situação. Então, quanto mais leve é a situação,
igualmente, mais leve é a responsabilidade e mais leve é a culpa, tá? Essas situações leves, o que a gente precisa entender? Naquele momento, você não podia fazer diferente. Por quê? Porque você entendia que aquilo, naquele momento, era a sua melhor escolha, independente se estava certo ou não, tá? Se, por exemplo, você fez uma escolha de um time, você fez uma escolha de uma religião, você fez uma escolha de ofender alguém, você fez a escolha de não ir numa festa, você fez a escolha de se afastar da família, você fez a escolha de sair do emprego. Coisas leves precisam de um entendimento leve e a culpa segue essa leveza, tá? Então entenda, neste momento, naquele momento que você fez aquela escolha que te trouxe um nível de culpa, naquele momento você não podia fazer diferente, porque aquilo que você tinha, aquela pessoa que você era, aquela informação consciente que você tinha, fez com que você fizesse aquela determinada escolha. Então, quando você, no fundo do seu coração, entende que naquele momento a única escolha seria aquela, porque você não tinha ferramentas para escolher diferente, essa culpa vai diminuindo, tá? Então, você começa a olhar para você e começa a se perdoar, se amar, entendendo toda a situação, e você se livra, entre aspas, desse peso profundo dessa culpa nessa determinada situação, tá? Se a gente entende que a gente vai evoluindo e que a gente vai fazendo escolhas a partir do nível de entendimento e conhecimento que a gente tem uma perspectiva de como a culpa pode ser aliviada, tá? Uma coisa, gente, para que a gente possa chegar nesse nível de auto-perdão, a gente precisa assumir a culpa. Não, eu errei e a culpa é minha. Eu errei e a responsabilidade é minha, tá? Então, o primeiro passo é você assumir. A gente tem uma frase engraçada que diz o seguinte: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Qual que é o problema da culpa? É que inconscientemente o sujeito sabe que ele é culpado. Quando ele não é um adulto, ele coloca a culpa, ele terceiriza a culpa e coloca essa culpa em outra pessoa. Ele nunca vai ficar livre da culpa. Ele vai carregar essa culpa e esse peso vai ficar grande, e essa sacola que ele vai carregar vai ficar grande, tão grande que ele vai adoecer, que ele vai se sabotar, que ele vai ser infeliz, tá? Então, o primeiro passo é a gente realmente assumir que a gente foi culpado ou responsável por alguma coisa. A segunda coisa é identificar, é culpa ou é responsabilidade? A terceira coisa, gente, é a gente entender que naquele momento a gente não podia fazer diferente, porque aquilo que você tinha em você te impulsionou para aquele resultado, para aquela escolha. Agora, gente, existem situações que a gente é responsável, que a gente é culpado, mas que a gente podia escolher diferente e a gente não escolheu. Isso realmente é uma questão que a gente vai carregar, muito provavelmente, para o resto da vida. E não tem nada que o outro fale, que o outro faça, que vai tirar essa culpa da gente. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou ler aqui os comentários. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Carreguei até a fase adulta, mas não me sinto ocupada, é culpada. Vocês estão entendendo, gente? Andréia Rosa disse: a constelação tem me ajudado muito. Eu vou dar técnicas para vocês, tá, gente? Para ajudar na culpa, tá? Autocobrança, buscar resolver tudo. Quando não dá certo, sinto culpada. Eu hoje prefiro ficar em silêncio porque eu tenho medo de me sentir culpada. Tem gente que tem medo de se sentir culpado, né, gente? Aí a pessoa já tá se culpando, né? O medo é terrível, gente. Não vamos ter medo das coisas, não.
Eu vou chegar na mãe, tá, gente? A mãe que sente culpa. Não, Amanda, hoje o tema da live é culpa, tá? Chegou agora, Amanda, tudo bem. O tema da nossa live é culpa, tá? Ah, tem gente que respondeu aqui. Val, obrigada, minha querida. Gente, então vamos lá. Existem situações, ou seja, existem escolhas onde a nossa culpa é muito grande, é muito profunda. Por quê? Porque além de você ser responsável por uma escolha que trouxe sofrimento profundo ao outro, ou mesmo você é culpado, você trouxe tanto sofrimento, essa pessoa chegou a falecer, além disso, você foi responsável e você foi culpado por uma situação que você podia ter escolhido diferente. Qual que é a grande questão aí? Quando você só sabe uma coisa e não pode fazer diferente, você vai criar mecanismos para se perdoar. Depois de ter assumido essa culpa, você vai criar mecanismos de se perdoar. Você fala, naquela época eu não podia fazer diferente, hoje eu faço diferente, hoje eu vou compensar, hoje eu vou melhorar muito, etc. Quando você, num momento de escolha, tinha a escolha de fazer diferente, tinha a plena consciência que você dava conta de fazer diferente, e você mesmo assim escolhe, entre aspas, errado, ou seja, você escolhe impor sofrimento ao outro, você carrega uma culpa que muitas vezes é insuportável, tá? Vamos para essa culpa. Depois eu vou falar sobre a culpa da mãe, vou falar outras culpas. Gente, quando uma pessoa escolhe uma determinada situação que impõe tanto sofrimento ao outro, ela podendo escolher diferente, ela é responsável, ela é culpada e ela precisa, presta muita atenção no que eu estou falando, ela precisa compensar. Por quê? Porque o sentimento de culpa dela é insuportável. Então ela precisa compensar nela mesma para que ela consiga sobreviver. Essa culpa é tão grande que ela não suporta, porque ela sabe que ela podia ter feito diferente. Então existem, gente, níveis diferentes de culpa, tá? Então, quando uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha causado um sofrimento tão absurdo no outro, ou tenha burlado uma regra tão profunda na sociedade, regras, normas de sociedade tão profundas, mas ela realmente podia ter feito diferente, porque ela tinha consciência, porque a gente sempre pode escolher, gente, mas quando a gente não tem consciência, a gente vai escolher errado, tá? Quando, ou errado, ou vai escolher daquela maneira sem consciência, sem a amplitude de consciência, ou seja, sem o conhecimento. Quando a pessoa tem conhecimento, tem amplitude de consciência, mesmo assim ela escolhe errado e ela prejudica muito a pessoa, ela vai ter que compensar. Existe uma lei que permeia as relações, que é a compensação, o equilíbrio de troca, que ela cometeu um ato tão profundo, tão ruim, tão absurdo, sabendo que a culpa é dela, que ela podia ter escolhido diferente, que ela vai ter que compensar na própria pele. E aí, isso é inconsciente, tá, gente? Não é assim, tá, eu matei uma pessoa, então agora eu vou me matar para compensar. Não é consciente isso, tá? É inconsciente esse mecanismo de compensação. Por isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que comete um assassinato, tá? Uma pessoa que abandona, por exemplo, os filhos e a família, né? Uma pessoa que nunca mais procura os filhos, uma pessoa que rouba alguém e esse assalto, esse roubo levou à morte, à falência da família, o sofrimento muito profundo, e ele podia ter escolhido diferente, ele sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim ele escolheu isso. Essas pessoas, gente, carregam um peso muito grande e elas inconscientemente elas vão compensar. E como que essas pessoas compensam inconscientemente? Destruindo a própria vida. Então, elas vão optar pelo vício, pelo autoextermínio, pelo desenvolvimento de uma doença, pela depressão,
pela insônia, por a pessoa, eu esqueci o nome, quando a pessoa se corta muito, sabe? Que ela se flagela, autoflagelo, sabe? Então, muitas vezes o suicídio, tá? Então, essa culpa, ela arrebenta a pessoa. E essa culpa específica é muito difícil dessa pessoa se livrar dessa culpa. Não tem nada que você faça, ou que você explique, ou que você converse, ou vá na terapia, que possa tirar dessa pessoa essa culpa. Então, nesses casos específicos, a pessoa precisa de um medicamento, a pessoa precisa de fazer terapia de forma muito intensa, ela precisa passar por um processo compensatório de ajudar pessoas como uma compensação. Ela faz trabalhos sociais, ela ajuda as pessoas, ela salva as pessoas. Muitas vezes as pessoas que fizeram algo muito ruim num determinado momento da vida, elas se tornam pessoas que salvam outras para compensar. Mas aí, nesse sentido, ela compensou de uma forma boa, porque ajudou outras pessoas. Então, aqui, gente, a gente está falando de culpas muito pesadas, de atos, escolhas muito pesadas. Agora, falando sobre um outro tipo de culpa, essa culpa que a gente acabou de dizer, gente, é muito difícil que a pessoa se perdoe, tá? É muito assim, a vida dela muito provavelmente tá assim, realmente acabada, tá? Então, assim, não interessa o que ela faça, isso é pesado demais, é insuportável demais, tá? Existe, gente, um outro tipo de culpa, que é aquela culpa que você cria, tá? É aquela culpa que você cria na sua cabeça, que não é a realidade. Tá? Por exemplo, uma pessoa que é muito empática com o sofrimento do outro, aquela pessoa que se responsabiliza demais pelo bem-estar dos outros, existem as pessoas que carregam demais o destino dos outros, essas pessoas se culpam por algo que não existe. Então, por exemplo, aquela mãe que quer o bem-estar dos filhos, ela se culpa se o filho está triste, ela se culpa se o filho está deprimido, ela se culpa se o filho não vai bem no emprego, ela se culpa se o filho tem alguma angústia, ela se culpa de não ter dado o suficiente, ela se culpa por não ter ficado tempo suficiente com os filhos. Então, é aquela culpa que a pessoa cria na cabeça dela, que não condiz, muito provavelmente não condiz com a realidade, porque se você for perguntar a esse filho, ele vai falar, que isso, minha mãe foi ótima, eu tô ótimo, tô indo bem no trabalho, mas essa mãe, por exemplo, ela cria essa culpa na cabeça dela, e essa pessoa, por que ela criou essa culpa na cabeça dela? Porque o nível de autoexigência dela era muito grande, então ela tinha muita empatia pelo sofrimento das pessoas, ela não suporta o sofrimento das pessoas. Por exemplo, uma filha que não suporta o destino da mãe, ela se culpa pelo sofrimento da mãe, e aí ela fica carregando a mãe, fazendo tudo pela mãe, dando demais para a mãe, para aliviar a própria culpa dela, porque ela acha que ela é culpada pelo sofrimento das pessoas. Ou então aquela esposa que o marido, por exemplo, não se dá bem no trabalho, o marido fica em casa, o marido é meio deprimido, o marido é meio alcoólatra, essa mulher se culpa e fica arrastando, se culpa porque ela tá bem e ele não, ela se culpa porque ela não suporta o sofrimento dele. Então essa é uma culpa, gente, entre aspas, inventada. E essa culpa precisa de terapia, para que a pessoa amplie a consciência para entender, olha, cada um tem um destino, você não é culpado pela escolha do outro, você tem empatia, mas isso não pode virar uma culpa. Vocês estão entendendo, gente? Eu queria saber se esse tipo de culpa que eu falei aqui, essa culpa porque você não suporta o sofrimento do outro, essa culpa porque você acha que não dá atenção, não é esposa boa o suficiente, não é uma mãe boa o suficiente, não é uma amiga boa o suficiente, não é uma filha boa o suficiente. Essa culpa existe na sua vida? Não é remorso, não é culpa mesmo, tá, gente? É culpa. Ah, eu sou culpado porque o outro tá sofrendo, eu sou culpado porque a pessoa. O remorso, ele tem um outro viés. O remorso é diferente. Acredito que quando se faz alguma coisa que depois gera culpa é muito complicado, pois acredito que normalmente procuramos fazer o que acreditamos ser melhor.
Nem sempre, tá, Celeste? Nem sempre a gente busca de forma assim muito simplista fazer o que é certo. Não, a gente escolhe inconscientemente, tá, gente? Falem aqui para mim se vocês sentem culpa por não serem boas o bastante, por não estar presente o bastante, por não dar o bastante, por várias questões. Gente, tem gente que sente culpa. A compensação tem que ser em nome da vida. Exatamente. Salva animais abandonados, a Andréa Rosa falou. Essa é a compensação consciente, exatamente. Exatamente, Sandra. Eu sou assim, me culpo até por pessoas que não convivo. Olha, Fernanda, olha, gente, como é que é interessante. Isso é muito comum, tá, gente? É aquela culpa inventada. A gente se culpa por tudo. Culpa porque o filho chegou atrasado na escola. Culpa porque o filho é meio deprimido. Culpa porque a filha não conseguiu passar no vestibular. Culpa porque um filho usou droga. Então a gente se culpa por tudo, gente, por tudo. É essa culpa que a gente pode trabalhar na terapia, tá, gente? Aí você pergunta, eu sou responsável por isso? Não, eu não sou responsável. Então, como que eu posso me culpar por uma coisa que eu não sou responsável? Entendem? Você se sente culpado por algo que você é responsável, tá? Conversem aqui comigo, gente. Muito claro. Sim, sim. Não mais, que bom. Sinto culpa por ainda não poder ter uma casa para morar com minha filha. Juliana, olha que interessante, gente. A gente sente culpa mesmo. Não sou boa o suficiente, não dou conta de comprar casa. Culpada. Já me senti muito com o sofrimento dos filhos, mesmo que eu não seja culpada. Olha que interessante, gente. Sim, me sinto sempre culpada por achar que não estou fazendo o suficiente, não atender às expectativas. Então, gente, quanto mais autocobrança, maior a culpa. Diminui essa autocobrança aí, tá? Que aí você não vai se sentir tão culpada assim. Verdade. Já me senti assim, culpa porque minha usa droga, deve ser filha ou filho usa droga. Então, gente, essa culpa a gente precisa avaliar. Será mesmo que eu devo me sentir culpado por isso, por uma escolha do outro? Será que eu, naquele momento, faria diferente? Então, se você naquele momento não poderia fazer diferente, como é que você pode se culpar? Naquele momento de vida, você poderia só escolher aquilo. Então, a gente tem que trazer essas questões, gente, para a nossa consciência, para que a gente equilibre isso. Muitas vezes, as regras sociais, elas são feitas para serem quebradas. E se você tem uma razão que é sua, você quebra essa regra, você burla essa regra e mesmo assim você tem a possibilidade de não se sentir culpado, se aquilo que você escolheu faz sentido para você, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, me dá um exemplo aí, gente, de uma coisa social que a pessoa pode burlar, mas mesmo assim ela não se sente culpado. Existem várias questões mais leves, gente, de culpa que você tem amplitude de consciência, você escolhe uma coisa que não é socialmente, entre aspas, aceito, mas você faz, porque aquilo faz sentido para você. Então, gente, nós na nossa vida, nós somos estimulados por algo externo, pela culpa que nos é imposta de fora, pelas regras sociais, pelas culpas que a gente sente nos relacionamentos afetivos, mas essa régua, essa regulação é a gente que coloca, tá? Essa culpa pode ficar no subconsciente e provocar em ações e atitudes inconscientes? Pode sim, tá, Eliane? Excelente pergunta, tá? Oficina da Arte colocou a moda. Você sente culpa porque você não tá na moda, né? Você faz uma escolha de moda que é sua, você não sente culpa e tá tudo certo. Então, Eliane, respondendo a sua pergunta, sim, tá? Às vezes,
quando você tem uma culpa e você não consegue tolerá-la, eu falei isso aqui antes, você fica culpado, você se sente culpado, mas você não tolera essa culpa. Então você, como um mecanismo de defesa, entre aspas, você coloca isso lá no inconsciente, você abafa isso, você não admite. E aí você vai compensar, você vai ter uma atitude compensatória por algo que você não identifica. Então isso está no inconsciente, tá bom? Então, gente, quando a gente entende que a culpa muitas vezes é uma escolha, eu posso regular essa culpa, tá? E quando eu entendo também que naquele momento eu não podia fazer diferente, eu posso me perdoar, tá? E quando você compensa hoje, na atualidade, fazendo diferente, isso pode ser uma compensação para a culpa e isso pode te trazer um alívio, entende? Então, a gente precisa trazer essas questões para a consciência para que a gente possa. Porque, como a culpa é um sentimento que é gerado pelo pensamento, a gente pode mudar esse pensamento, porque a gente não é só os nossos pensamentos, a gente tem antes uma consciência. Quando a gente elabora esses pensamentos, a gente pode, entre aspas, minimizar a nossa culpa, tá? A não ser por questões muito profundas, como eu falei anteriormente, de vida ou morte, vida e morte, a gente realmente pode melhorar ou atenuar essa culpa, tá? Mas sabe o que a gente não pode fugir, gente? A gente não pode fugir da compensação, tá? Toda ação, presta muita atenção no que eu vou falar agora para vocês, gente. Toda ação exige uma reação. Então, quando eu faço alguma coisa que me causa culpa, eu vou atrair para mim uma reação que vai me compensar essa ação que eu tive, que me causou culpa. Então, de qualquer forma, eu vou compensar. Vocês entendem? Agora, como que acontece essa compensação? Essa compensação pode ser consciente e inconsciente, mas eu preciso ficar muito atenta a isso. Porque eu preciso perceber e trazer para a consciência aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, tá? Toda ação exige uma reação. Mesmo que uma ação que me traga culpa exija de mim somente uma amplitude de consciência para que eu possa fazer diferente uma próxima vez, tá? Então, gente, vamos trazer para a realidade, vamos trazer para a nossa régua o que é realmente uma culpa que eu inventei, que foi criada por mim, pelo meu nível de exigência, e vamos entender o que é uma culpa por uma escolha errada que eu realmente fiz, que trouxe sofrimento pelo outro. De todas as formas, eu posso aliviar esse sentimento quando eu entendo que não existe nada a se perdoar, que existe que eu preciso aumentar o meu autoamor num nível tal que eu compreenda que naquele momento eu não podia realmente fazer diferente, eu não podia escolher diferente e que eu fiz aquela escolha com base na pessoa que eu era lá atrás. Porque quando a gente fala de culpa, a gente está falando sobre o passado e não sobre o presente ou o futuro, claro. A gente cometeu um ato no passado que nos trouxe culpa. E naquele momento no passado, eu era uma pessoa que eu só podia escolher daquele jeito. E eu vou no presente e principalmente no futuro compensar aquela ação que eu tive. Assim, quanto mais eu compenso, mais eu suporto a culpa. Vocês entendem? Falem aqui para mim, gente. A Sandra deu um exemplo. Burlar o farol de madrugada com responsabilidade, sem culpa. Exatamente, exatamente, gente. Isso é uma autorregulação. Mas olha que interessante. Foi excelente esse exemplo seu, Sandra. Imagina, gente, a compensação reforça a culpa? Não. A compensação, Leni, ela cura, tá? Ela melhora a culpa, você compensa. Você vai compensar para melhorar a culpa que você sente, tá? Olha que interessante nesse exemplo da Sandra. Gente, imagina se eu tô lá de noite, né? Eu vou tá de noite, eu tô com medo, né? Eu vou passar no sinal vermelho. Eu escolhi, eu sei que é errado, que eu tô burlando uma regra,
mas eu vou passar no sinal. Por quê? Porque eu escolhi e eu percebi, eu fiz lá uma conta mental, falei, não, é melhor eu avançar esse sinal vermelho do que eu ser, por exemplo, parado no meio da madrugada e ser assaltado, por exemplo. É uma escolha justa, é uma escolha que pode não te trazer culpa, porque você está racionalmente escolhendo algo que vai te beneficiar, né? E não vai trazer, a princípio, prejuízo para ninguém. Mas imagina, se na hora que você escolhe avançar o sinal, uma outra família está cruzando o seu caminho, na rua que está cruzando, nesse cruzamento, e você provoca um acidente, porque você avançou o sinal. Sandra, imagina, você provocou um acidente e matou uma família inteira. Imagina o nível de culpa que você vai ficar. Entende? E aí que a gente tem que elaborar e entender. Naquele momento você escolheu, você teve responsabilidade. A responsabilidade é sua. Mas será que a culpa é sua? Me responde aí, gente. Se vocês estão entendendo. Nesse caso do farol, no trânsito, eu vou avançar o sinal de madrugada porque eu tô com medo de ser assaltado. Eu sei que é errado, eu sei que eu vou burlar uma regra. Se eu passo nesse farol e não acontece nada, eu não vou me sentir culpado. Eu vou entender, naquele momento eu fiz uma escolha, mas imagina se uma família cruza e eu mato a família inteira nesse acidente. Aí eu tenho culpa ou eu tenho responsabilidade? Ou eu tenho responsabilidade e culpa? Falem aqui para mim para eu ver se vocês estão entendendo. Boa noite, Mônica. Vocês entendem, gente, aonde eu quero chegar? Sim, minha culpa. Sim. Sim o quê, gente? Misericórdia. Sim o quê, gente? Sim. Verdade, Adriana. Nesse caso, a única coisa que penso agora é nunca mais burlar o farol. Sandra, eu quero estimular vocês a pensarem, gente. Os dois, a Tassiane colocou, os dois, os dois, os dois. Exatamente, gente. Eu tenho responsabilidade porque eu escolhi aquilo. Então, eu tenho responsabilidade por aquela tragédia, porque foi uma escolha minha. E eu tenho culpa porque a minha escolha, que burlando a lei, eu causei aquilo. Então, é culpa e responsabilidade, sim. Mas só que tem uma coisa, gente. Eu não tive a intenção de matar uma família cruzando, fazendo aquele cruzamento, avançando o sinal. Eu não tive a intenção. Mas, como eu burlei uma regra, aí entra a culpa, entra a responsabilidade, entra tudo. Entendem? Minha culpa em avançar o farol. Responsável e culpa. Sim, tenho culpa. É isso aí, gente. Entendem? Nesse caso, a gente não tem a intenção. Claro que quando você avança um sinal, você não tem a intenção de matar ninguém. Só que como você cometeu, entre aspas, um crime, não há culpa, só responsabilidade. Isso é uma interpretação, né? É uma infelicidade muito grande. Mas aí, nesse caso, gente, aí que mistura essas coisas. Mesmo que você não tenha intenção, você é culpado. Por quê? É complicada essa interpretação, vocês entendem? É exatamente isso, Carol. Complicado, não é intencional, mas com consequências graves, exatamente, violar a regra, isso. Então, gente, foi uma escolha, naquele momento você fez essa escolha, e essa escolha ocasionou tudo isso. É complicado demais, gente, muito complicado. Então, gente, para finalizar aqui, que já está passando da hora demais, eu quero que vocês entendam uma coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender, vamos diminuir essa autoexigência de acertar sempre, de ser bom em tudo, vamos diminuir um pouco para aliviar a culpa. Essa autoexigência de acertar sempre, de fazer tudo certo, de se cobrar demais, vamos diminuir isso para que a gente sinta menos culpa no nosso dia a dia, para aliviar. Segunda coisa que a gente precisa perceber, vamos nos perdoar
porque a gente está se amando mais e também, principalmente, porque a gente pensa que naquele momento a gente realmente não podia fazer diferente, porque aquilo que a gente tinha era o conhecimento que a gente tinha que nos proporcionou aquela escolha, tá? E uma terceira coisa, gente, vamos parar de nos responsabilizar pelo bem-estar do outro, pela felicidade do outro, pelo destino do outro, tá? Senão é culpa demais pra gente. A gente tem culpa demais, a gente carrega culpa demais. Agora, de uma outra forma, vamos entender aquilo que é nossa responsabilidade e nossa culpa. E quando essa responsabilidade é nossa culpa e a gente consegue compensar, vamos compensar da melhor maneira possível, sem causar a nós mesmos mais prejuízo? Vamos tentar fazer isso? Sim, eu sou culpado. Por exemplo, uma mãe que tem culpa de não ter dado muita atenção aos filhos quando eles eram pequenininhos. Compense isso agora. Vai aliviar a sua culpa tremendamente. Ligue mais para eles, saia mais com eles. Compense agora. Então vai te ajudar muito isso, tá? Como o que, Maria? Não entendi. Essa veio direto. Então, gente, esses 3 passos que eu citei agora vai nos ajudar demais a aliviar essa culpa. Então, a gente tendo mais autoamor, né? É um caminho de amplitude de consciência, é um caminho que a gente pensa, gente, será que naquela época eu podia fazer diferente? Não, não podia. Então é vida que segue, né? E aí a gente fala, como é que eu posso compensar isso? Sempre se pergunte, como é que eu posso compensar essa escolha que eu tive lá atrás? E uma outra coisa legal da gente fazer também, gente, é falar, será que isso aqui, eu estou sentindo culpa e essa culpa é imposta por questões externas? Será que é minha mãe está me fazendo com que eu me sinta culpado? Será que é meu irmão? Será que é a família? Será que é a sociedade? Será que são essas regras externas? Será que é o meu parceiro ou minha parceira que está me fazendo sentir culpado desnecessariamente porque essa pessoa é muito manipuladora e tóxica? Então a gente tem que entender isso também, tá, gente? Será que eu estou me sentindo culpado porque eu sou muito exigente comigo mesma? Então vamos avaliar, vamos ampliar a consciência para a gente entender exatamente o que está por trás da nossa culpa, né? E depois que a gente identificou isso, vamos trazer também uma maneira de solucionar isso. Como é que eu posso me libertar desse peso dessa culpa? E como que eu estou compensando? Será que eu estou me sabotando? Será que eu estou criando doença para mim como uma forma de compensar essa culpa que eu sinto? Quando você traz isso para a consciência, automaticamente isso cessa, isso para, tá? Então, gente, ninguém sai dessa vida ileso de culpa. Ninguém sai dessa vida ileso de sofrimento causado por escolhas erradas que nós fazemos. É aquele ditado: atire a primeira pedra, quem não está errado, quem não é culpado. Então, nós somos exímios culpados pelas escolhas erradas que fazemos. Como é que a gente pode avançar a partir daí? Começando a se amar, entendendo que naquele momento a gente não podia fazer diferente, compensando de uma forma que a gente possa ajudar, ensinar e principalmente, gente, uma frase que eu repito aqui demais: deixe com o outro o que é do outro. Não carrega pesos, não carregue culpas que não são suas. Identifique isso, porque senão existem pessoas na vida que são aquelas pessoas que carregam sacos alheios. Então elas vão, dá essa culpa para mim, dá essa culpa aí, aquela culpa também eu vou carregar aquela culpa, aquela outra culpa. Existem pessoas que passam a vida inteira se sentindo completamente carregadas de pesos que realmente de coisas que elas criam para elas mesmas. Pessoas emocionalmente adoecidas que se culpam por tudo. Então, gente, às vezes as culpas são impostas externamente. E se você compra essa culpa, você vai ter que compensar em você mesmo, entende? Então, às vezes, está na hora de você ser o seu próprio advogado, o seu advogado de defesa. Vamos ser os nossos advogados de defesa e nos absorvermos das culpas que muitas vezes nós mesmos nos culpamos.
porque a gente cria essa ideia de perfeição, de sermos melhores, maravilhosos e maiores do que a gente é mesmo. Gente, nós somos muito pequenos, nós somos pessoas influenciadas e influenciáveis pelo conteúdo emocional que a gente traz da nossa família de origem. Então a gente tem que ter um pouco de auto-amor para que a gente alivie essa culpa, para que a gente não carregue coisas que não são nossas, que não são reais, que não são responsabilidade nem culpa nossa, tá? E se de fato a gente errou, e se de fato a culpa é nossa, vamos interiorizar isso, vamos assumir como adultos, vamos sair da inocência e falar, pô, eu errei, chega, errei, chega de culpa, agora eu vou mudar, eu vou adiante, vou fazer diferente, vou trilhar novos caminhos, vou para novos horizontes, e vida que segue. Quem nunca errou, quem nunca se sentiu culpado? Não existe um ser humano que nunca carrega uma culpa. Então, pega essa culpa e elabora ela da melhor forma que você puder. Mas, gente, tem uma coisa importantíssima antes da gente finalizar. Eu preciso olhar para tudo aquilo que me incomoda. Se eu sinto culpa e não olho para essa culpa, ela vai virar, sabe o quê? Um monstro na minha vida, tá? Então, é preciso que a gente olhe para tudo aquilo que nos arrebenta, para tudo aquilo que nos pesa, para toda aquela facada que a gente se dá diariamente quando a gente fica aumentando uma culpa que não é tão nossa assim para a gente carregar, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido a questão da responsabilidade, a questão da culpa, a questão das culpas sociais. Não cabe julgamento, pois não era quem eu sou hoje. Exatamente, Maria. Mas isso é difícil de fazer, sabe, Maria? Eu tô me sentindo arrasada pelo casamento desfeito do meu filho. Simone, por que você está carregando essa culpa? Não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Tá difícil de aceitar que a mulher dele não quer ficar mais casada. Ele faz tudo para agradar ele. Viva a sua vida, Simone, não a vida dos seus filhos. Deixe com seus filhos o que é deles. Pare de carregar pesos que realmente não são seus. Live perfeita, muito obrigada. Que bom, Francilene, eu fico muito feliz. Já fez constelação? Gente, eu já fiz várias constelações com o tema da culpa, tá? Cada um faz o melhor que consegue, a consciência que tem. Exatamente, gente, exatamente, tá? Fechando com chave de ouro essa frase. Que bom, Ju, obrigada, viu, Ju? É isso aí, Adriana, vida que segue, que sigamos com mais leveza, amor e acolhimento. Olhemos para a nossa culpa e vamos trabalhar nela com amor. Gente, o amor é tudo, 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 tudo que existe nessa vida é amor. E talvez a nossa culpa tá vindo pra gente com o objetivo de estimular o nosso auto-amor, tá? Às vezes essa culpa que a gente tá carregando tá falando pra gente, tá dando um tapa na cara para falar assim, cara, pô, começa a se amar. Para de se culpar por tudo. Começa a se amar, olha para você. Amei a live, muito especial. Obrigada, Adri, você é luz. Obrigada, Sandra, obrigada por estar aqui comigo. Foi ótimo, super esclarecedor. Você ajuda, me ajuda, adorei. Amei, obrigada. Que bom, gente. Amei. Tassiane colocou. Eu admiro tanto. Obrigada, Fran. Fico muito feliz, muito. Realmente, gente, a culpa, deixa eu falar para você só uma coisinha antes da gente fechar. A gente sente culpa, tá? Eu sinto culpa, uns dias mais, uns dias menos. Antes de eu vir aqui falar sobre culpa, eu fiquei pensando, gente, eu tenho culpa. Eu sinto culpa por várias coisas na minha vida. Uns dias mais, outros dias menos. Uns dias eu tô mais como um ferrinho de dentista em mim mesma. Outros dias eu tô mais leve, né? A gente sente culpa. Eu falei, como é que eu sentindo culpa, eu vou falar isso, né? Para as pessoas. Então, eu dei uma estudada, eu dei uma lida, eu vi algumas coisas, eu falei, eu vou dar minha cara a tapa lá, falar também que eu tenho muita culpa e que a culpa é uma coisa que permeia a nossa vida mesmo, mas que com experiência própria, gente. E é interessante, isso é legal, porque realmente vai ajudar vocês, que é o seguinte, eu tenho as minhas culpas,
pelos erros que eu cometi. E eu, do fundo do meu coração, eu falo assim, naquele momento, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Naquele momento, se eu soubesse naquele momento que eu sei hoje, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria errado daquele jeito. Só que lá atrás eu era uma outra pessoa e isso me traz um alívio genuíno. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E quando eu penso, eu falo, será que... E eu avalio dessa forma que eu expliquei para vocês. Isso é responsabilidade minha? Isso é culpa minha? Ou é só minha responsabilidade, mas eu não tenho culpa? Porque eu não tive a intenção. Então, quando a gente pensa sobre essa questão da responsabilidade e da culpa, é legal porque a gente elabora isso melhor. E, gente, alguns dias a gente está mais aberto para ficar livre dessas culpas. Outros dias a culpa chega mais pesada e tá tudo certo. Quando você sente uma culpa, uma angústia que vem em você e você não está conseguindo sair disso, acolha essa culpa. O importante é que você olhe para ela. Aí você liga para uma amiga, fulano, eu estou me sentindo tão culpada por causa disso, disso, disso. Aí vai para terapia. Mas é bom você falar sobre isso. E, gente, não se engane. À medida que a gente vai olhando para as nossas dores, olhando para as nossas questões, olhando para as nossas culpas, elas vão se diluindo, como se fossem pontinhos da nossa vida que vão se diluindo, elas vão saindo do nosso campo. Nós, consteladores, falamos isso, vai saindo do nosso campo. Muitas vezes o Bert Hellinger fala o seguinte, faça isso, faça aquilo, mas tire essa culpa de você, tá? Às vezes essa culpa é insuportável, como eu falei, e a gente compensa. Compense sabendo que essa compensação é a melhor escolha para que você consiga continuar carregando a culpa, porque tem culpas que a gente não se livra delas, tá, gente? E assim a gente vai seguindo a nossa vida, tá? Mas sempre tentando acertar, sempre tentando entender que talvez num futuro a gente aprenda para escolher melhor, mas principalmente, gente, e o que é o ponto mais importante dessa live, é a gente desenvolver o auto-amor. Quando a gente se ama de verdade, a gente tem um caminho de esperança para o auto-perdão. Sem o auto-amor a gente não consegue. Muitas vezes é interessante a gente falar o seguinte, será que se isso que eu cometi, que me traz culpa, estivesse em outra pessoa, será que eu perdoaria essa pessoa? Com toda certeza você perdoaria essa pessoa. Será que se o meu filho fizesse o que eu fiz, eu perdoaria? Claro que você perdoaria. Será que minha mãe ou meu pai fizessem aquilo que eu fiz e me traz culpa? Será que eu perdoaria? Claro que você perdoaria. Será que se fosse uma amiga sua que tivesse feito aquilo, você perdoaria? Claro. Então por que você não se perdoa? Porque talvez você não se ama tanto assim. E talvez esse seja o seu objetivo de vida e o seu caminho a partir de agora, o auto-amor, né? A gente olha sempre para fora, a gente está sempre para fora, perdoando, amando, fazendo, carregando os outros. Mas e a gente? Será que não está na hora da gente olhar para a gente com mais amor, para que a gente consiga iniciar um caminho de auto-perdão? Fica aí a dica para vocês. Espero, meus amores, sinceramente que vocês tenham gostado e tirado algum aprendizado dessa live, tá? Um beijo, fiquem com Deus e todos nós, seres humanos iguais, né? Não tem ninguém melhor, ninguém pior que o outro. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, tá? Estamos todos no mesmo mar. Uns num iate, outros num jet ski, outros numa jangada e outros numa boia. Estamos todos no mesmo mar, não é no mesmo barco, no mesmo mar. Uns no iate, outros no barco, outros no cruzeiro, outros no jet ski, outros na boia, outros a pé, nadando. Estamos todos no mesmo mar e nesse mar somos todos iguais. Então vamos começar a nos amar, porque esse é o nosso grande objetivo aqui na vida e na terra, né? Beijo, amores. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima segunda-feira com uma live maravilhosa para vocês, tá? Fiquem com Deus e obrigado por estarem comigo.